Introdução ao livro de Josué. Terra que mana leite e mel, terra prometida, terra santa, terra de Canaã, a terra. Josué, o sucessor de Moisés na liderança de Israel, estava às margens do rio Jordão, pronto para entrar e conquistar Canaã. Uma faixa de terra sem importância, exprimida no meio de poderosas e antigas civilizações. Ninguém imaginaria na época que algo significativo poderia acontecer naquela terra. Esse pequeno e estreito pedaço de terra nunca teve importância econômica ou cultural. Servia apenas de ligação terrestre entre duas grandes culturas e economias, o Egito e a Mesopotâmia. Mas em breve, ela iria se tornar importante na consciência religiosa da humanidade. De maneira significativa, essa terra viria a ofuscar tudo o que ocorreu antes ao redor dela. Durante quase 500 anos, o povo de Israel não possuiu uma terra. Os antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, eram nômades na terra de Canaã. A isso seguiu-se um longo período de escravidão no Egito, mais de 400 anos. Uma libertação miraculosa, liderada por Moisés, e 40 anos de provação e preparação para que aprendessem a viver como um povo livre e sob a direção e a bênção de Deus. O primeiro capítulo do livro de Josué, o povo está acampado às margens do Jordão, depois de meio século de escravidão. Era uma multidão desorientada e sem lar, recém-libertas da escravidão. Era marcante a transição de escravos sem terra para proprietários de terra. Josué conduz a transição iniciando pela conquista da terra. Ele registra isso nos capítulos de 1 a 12. Depois, nos capítulos 13 a 22, ele faz a distribuição da terra entre as 12 tribos. E encerra nos capítulos 23 e 24 com uma solene renovação da aliança que uniu o povo em torno da dádiva da terra e da adoração a Deus de quem eles haviam recebido a terra. Para a maioria dos leitores contemporâneos do livro de Josué, o maior empecilho para aceitar a sua narrativa como história sagrada é a estratégia militar de guerra santa, que traduzir como santa condenação. Matar todos os cidadãos das cidades conquistadas e destruir tudo o que possuíam, tanto animais quanto bens materiais. Massacre e destruição. Nenhum sobrevivente. Esse termo soa como um refrão no livro de Josué. Olhando em retrospectiva a nossa história, pensamos, isso é terrível. Mas se pudéssemos voltar ao século 13 a.C., enxergaríamos a situação de maneira diferente, pois a cultura cananeia era um ninho de cobra construído com sacrifício de crianças e prostituição cultual.
práticas cruéis que vitimavam os membros mais inocentes e vulneráveis da comunidade, bebês e virgens. Tudo isso eles faziam para manipular a Deus ou os deuses em benefício próprio. À medida em que o livro de Josué avança na história da salvação iniciada na liderança e nos ensinamentos de Moisés, somos apresentados a pessoas e lugares. Nomes de lugares e de pessoas, centenas deles. O que em geral consideramos assuntos religiosos como ideias, verdades, orações, promessas, crenças, nunca subsiste por si só, a parte de pessoas identificadas e lugares reais. A religião bíblica não tolera muito as grandes ideias, as verdades grandiosas ou os pensamentos inspiradores, quando esses estão desconectados das pessoas e dos lugares em que eles ocorrem. O amor, o grande amor e o propósito de Deus para conosco são realizados em meio à confusão, tempestades, pecados, céu aberto, rotina de trabalho, sonhos pessoais. Ele trabalha de acordo com o que somos, não com o que deveríamos ser. Os que desejam a Deus como forma de escapar da realidade, quase sempre das condições severas dessa vida, não apreciam muito essa história. Mas para os que desejam encarar mais a realidade, a continuação da história da salvação, a impetuosa determinação de Josué em conquistar a terra para o seu povo e sua extraordinária dedicação em distribuir a terra conquistada a todas as tribos e respectivas famílias, nome por nome, constitui de fato uma boa notícia. Josué lança o firme fundamento de uma vida bem estruturada. O autor do livro de Josué provavelmente viveu 2 séculos depois de Josué, durante a época de Saul, o primeiro rei de Israel, ou pouco depois. O povo estava tendo problemas em manter a terra que Deus tinha dado a ele de forma tão dramática, porque uma terra que mana leite e mel também parecia muito atraente para outros povos em que buscavam um território para se estabelecer. As tribos de Israel eram fracas e brigavam entre si, por isso tinham dificuldade de se unir contra o seu inimigo comum, os filisteus. Eles culpavam a Deus por suas derrotas militares, dizendo que ele não estava cumprindo as suas promessas. Mas foram eles que quebraram a promessa. Eles diziam que confiavam em Deus, mas viviam como se Deus fosse irrelevante. Deus não os ajudaria como fez com a geração de Josué, enquanto estivesse envolvido nas mesmas práticas que deixara Deus tão revoltado com os cananeus. Por volta de 1240 e 1220 a.C., os micenos construíram as primeiras cidades da Grécia. Mas, enquanto seus reis ficavam ricos por meio do comércio e da guerra, o povo não conquistava nenhum benefício. Os micenos participaram da famosa Guerra de Troia, uma rica cidade comercial que ficava na costa da atual Turquia.
A lenda diz que a guerra aconteceu por causa de uma mulher, mas Troia controlava algumas importantes rotas de comércio e os micenos cansaram de pagar pedágio toda vez que navegavam pelas águas controladas por Troia. Eugene Peterson. Introdução contida na Bíblia, a Mensagem.